O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, muitos aí têm falado, né, que o Augusto Aras tem protegido o presidente Jair Bolsonaro, porque a Procuradoria-Geral da República, ela filtra, né, ela tem o monopólio da abertura de denúncias, ela encaminha denúncia para o STF com relação à presidência da República, e ele não tem realizado isso, né? Ele tem sido estimulado de diversas maneiras e ele não tem realizado isso. É curioso até perceber que algumas pessoas dizem, olha, as instituições não estão funcionando. Eu fico me perguntando, bom, uma decisão individual de Augusto Aras significa então que a Procuradoria-Geral da República não está funcionando? Ora, se trocasse o procurador e ele tomasse a decisão oposta, estaria funcionando? As pessoas misturam a decisão de um indivíduo com o papel de uma instituição. Por acaso, a instituição Procuradoria-Geral da República estava funcionando quando Janot era o procurador, fazendo todas aquelas loucuras que ele fez? Aquilo era funcionamento adequado? Estava lá a instituição. A instituição existe e ela tem um papel a ser cumprido. Só que as instituições são tocadas por homenzinhos e mulherzinhas. Elas podem ser tocadas de uma maneira que lhe agrade e podem ser tocadas de uma maneira que lhe desagrade. Elas podem ser tocadas de uma maneira destrutiva à la Janot, ou podem ser tocadas de uma maneira destrutivas, talvez, à la Augusto Aras. Mas a instituição está lá, ela tem um papel institucional. A Procuradoria tem um papel institucional. Esse papel institucional, sim, pode ser aperfeiçoado por uma sucessão bem feita, por uma escolha de pessoas, uma escolha bem feita de pessoas a serem ocupadas. Mas não confunda a decisão que os indivíduos tomam uma vez sentados na cadeira e a instituição. O papel da instituição está preservado. A Procuradoria-Geral da República tem sim os atributos, tem sim a iniciativa, a capacidade de iniciativa que nós conhecemos. Isso não mudou. Eu acho, por exemplo, essa é a minha visão, ninguém tem que concordar. Eu acho que a Procuradoria-Geral da República, sob o Janot, que depois todo mundo viu que é alcoólatra, ela atuou de uma maneira muito pior do que sob Augusto Aras. Augusto Aras é muito mais prudente e muito mais consequente na atuação, na utilização dos instrumentos da instituição Procuradoria-Geral da República. Agora, notem o que está acontecendo neste momento. Augusto Aras é o último a se mexer, que faz sentido, porque não é... ele está ali olhando tudo o que está acontecendo. Então, o ministro Marco Aurélio Mello requisita que o presidente da República seja afastado por 180 dias. Isso, basicamente, é uma pressão, né? Isso é um recado para Bolsonaro. Quando o Marco Aurélio Mello faz isso e deposita isso no gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele está dando um instrumento na mão da Procuradoria para devolver para o Supremo, para fazer esse pedido para o Supremo, e aí Bolsonaro ser efetivamente afastado. Ele está dizendo, olha, Bolsonaro, abre o olho, hein? É assim que acontece. Eu sei que muita gente que gosta de política, acompanha a política, se revolta de maneira completamente correta com N coisas que estão acontecendo. Eu sei que muita gente assim quer que seja tomada a decisão. Olha, Bolsonaro fez errado. Se fez errado, então tem que punir. Mas não é assim, o mundo não é assim. Não adianta você dar murro em ponta de faca. Né? Sim, ele fez errado. Ele está sendo constrangido cada vez mais. Ele foi completamente escanteado. Tudo que o país está fazendo à revelia de Bolsonaro. Pode ser feito mais para escanteá-lo do processo? Pode, mas tudo tem que ser feito com prudência. Nem sempre quando se avança numa determinada direção, porque há sempre a suposição seguinte, se nós fizermos isso, o resultado será melhor do que pior. Pode ser que não. Né? Se Bolsonaro for afastado por 180 dias, tal como solicitou o ministro Marco Aurélio Mello, que a Procuradoria-Geral da República faça este pedido,
se o presidente for afastado por 180 dias, será melhor do que pior para o combate ao coronavírus? Não sabemos. Ninguém tem bola de cristal para dizer será melhor. Depende. Vamos supor que ele, nesse processo de afastamento, que isso não é uma coisa, tem prazos regimentais, ele convoque e mobilize as redes sociais e que se encresce mais ainda, pode haver uma reação que piore ainda mais a situação. Né? Não dá para a gente ficar apostando com as vidas das pessoas. As instituições, elas são lentas, né? Porque elas são uma construção secular e milenar. O parlamento existe, o parlamento foi criado no Reino Unido e foi copiado em outros países. A democracia parlamentar, a democracia liberal-democrática foi criada no Reino Unido, depois a democracia de massas na Europa, no início do século XX. Né? Então, as instituições, toda a legislação, poder executivo, poder legislativo, isso são séculos, né, sendo criados e estabelecidos essas instituições. E essas instituições, elas podem ter um aspecto ruim de não terem a agilidade necessária em momentos de crise, como a que estamos passando agora, com um vírus que se alastra rapidamente. Isso é um aspecto ruim das instituições, digamos assim, mas elas também respondem de maneira consistente e respondem. É um edifício gigante que está construído. Você não pode achar que ele vai ser destruído. Não se implode um edifício chamado instituições. Então ele vai dar respostas que serão respostas que sempre estarão, é o saber institucional. Existe um saber embutido nas instituições. Um saber que vem de séculos. É um saber, o saber das instituições é um saber que é resultado de tudo que os seres humanos já fizeram acerca das instituições. Existem leis, existem inúmeros conteúdos jurídicos, existem práticas que movem essas instituições. Então é um saber acumulado. Vamos tomar então o país. O presidencialismo tem um saber acumulado no Brasil de mais de 100 anos. Tem um saber depositado nessas instituições. E você não pode menosprezar esse saber. Esse saber depositado nessas instituições foi resultado de um século, mais de um século, de depositando saber individual de pessoas que nos antecederam, pessoas que já morreram, a nossa herança portuguesa. Então tudo está depositado ali. Tudo poderia ser melhor e tudo poderia ser pior. Tudo pode ser melhor e tudo pode ser pior. Poderíamos ser suecos, mas não somos. Né? Somos descendentes de portugueses, falamos português, somos uma mistura de 3 raças, índio, africano. Né? As nossas tradições vêm daí. Né? E elas estão depositadas em nossas instituições. E aí, evidentemente, as instituições legais, elas vieram de Portugal, da coroa portuguesa. Não tem dúvida nenhuma. Nós não temos instituições legais que derivaram de nossas tribos indígenas ou dos africanos que vieram no tráfico de escravos trazidos para cá. As nossas instituições legais derivam da coroa portuguesa. E elas vêm sendo modificadas, relidas, atualizadas. E aí está a Procuradoria-Geral da República. E aí está o nosso sistema judiciário, com todas as críticas que eu tenho. Tem inúmeros vídeos aqui, todo mundo sabe disso, com críticas mordazes, ferrenhas ao nosso sistema judiciário. Agora, não adianta esperar das instituições aquilo que elas não têm condição de dar. Então, o Augusto Aras, ele está o seguinte, ele está limitado por tudo que os outros já vêm fazendo. Então, governadores vêm batendo de frente com Bolsonaro, ministro da Saúde vem batendo de frente com Bolsonaro, prefeitos vêm batendo de frente com Bolsonaro. A nota da Frente Nacional de Prefeitos é matadora com relação a Bolsonaro, absolutamente matadora. A mídia, Rede Globo, aumentou a audiência, vem batendo de frente com Bolsonaro. A população vem batendo de frente com Bolsonaro. Bolsonaro fala uma coisa, a população faz outra. Então, Augusto Aras é um último, digamos assim, um último degrau, é um degrau mais grave. Então não pode haver irresponsabilidade no uso das atribuições da Procuradoria-Geral da República. E aí, voltando ao que eu falei no início, como fez Janot, um completo irresponsável.
De novo, ele depois descobriram, alcoólatra, ele mesmo fala. Né? Quem sabe várias decisões que Janot tomou, né, não foram, ninguém nunca vai saber, tomadas sob o efeito do álcool. Né? Então, aí as pessoas agora criticam Augusto Aras, mas não criticaram Janot quando ele fez. Eu acho que o papel institucional da Procuradoria-Geral da República foi seriamente deturpado em função de tudo que Rodrigo Janot fez. E até o restabelecimento disso pode demorar um pouco. Então, por isto, eu entendo inteiramente, e seria interessante que você compreendesse o papel de Augusto Aras nesse momento. Ele pode sim tomar uma decisão muito forte, que é essa decisão de abrir o processo de afastamento temporário por 180 dias do presidente da República. Ele só fará isso depois de um grande consenso da elite política de que, de fato, isso é necessário para que o avanço, o melhor combate ao coronavírus se alcance com essa decisão. Caso contrário, Bolsonaro já está suficientemente isolado para que uma medida ele vai avaliar, e juntamente com outras figuras vão avaliar que isso é desnecessário. Não esqueça, um dos maiores erros na política é fazer aquilo que não é necessário. Políticos buscam fazer somente o que é necessário. Caso contrário, o erro é brutal. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um grande abraço.